Bem, eu chamei então de exemplo 4 porque na apostila já foram 3 exemplos, tá bom? Então, assim, qual é o módulo do campo elétrico resultante? Então, nós vamos atrás do campo elétrico resultante, analisar vetorialmente, no ponto A da figura a seguir. Então, meninos, olha só, aqui é o ponto A, aqui estão as duas cargas, Q1, que é de 8 microcoulomb, e Q2, que é de menos 9 microcoulomb, certo? Então, o ponto A está a 2 metros da carga 1 e está a 3 metros da carga 2, tá bom? Bem, o que nós vamos fazer primeiro? Olha, só para lembrar. Então, eu tenho uma carga desse lado aqui que ela é positiva, a carga 1, certo? Tenho a carga do outro lado que ela é negativa, que é a de 9, uma positiva e uma negativa. E quero analisar ela aqui nesse ponto A. Lembrando que daqui para cá tem 2 metros e aqui tem 3 metros, tá? Então, o que acontece? Vamos analisar se o campo está chegando ou saindo, tá bom? Então, aqui, olha, carga positiva, o campo elétrico sai. Então, sai da positiva, ela tá saindo aqui todo o tempo. Mas eu tenho que representar isso aqui no A. Então, ó, esse aqui é meu campo elétrico A saindo dessa carga, ok? Campo elétrico B, né? Esse aqui é o QA e esse aqui é o QB. É negativo, então chega na carga. Tá chegando de todos os lados, mas não me interessa, eu quero saber a partir de A. A partir de A vai chegar nela também, então tá pra cá, ó. Campo elétrico B, ok? Então, o campo elétrico B apontou para cá porque ela é negativa, chega nela. O campo elétrico A apontou para cá porque está saindo dessa que é positiva. Então, no final, o que aconteceu? As duas cargas ficaram com a mesma direção e o mesmo sentido. Então, como nós vamos calcular o campo elétrico resultante? Somando o campo elétrico 1 mais o campo elétrico 2, certo? Mesmo sentido, mesma direção, soma. Vamos calcular, então, separadamente, ó. Quem é o campo elétrico 1? Lembra? K0, carga 1, distância 1 ao quadrado. Então, quem é K0? 9 vezes 10 a nona. A carga 1 é 8 micro, então 8 vezes 10 a menos 6. Dividido. A distância 1 é 2 metros, já está em metros, então 2 ao quadrado. Vou multiplicar aqui, então, quanto é 9 vezes 8. 9 vezes 8, 72. Aí, deixa eu só botar na mesma cor aqui. Vezes 10 elevado. Quanto é 9 menos 6? 9 menos 6, botar aqui de laranjinha, 3. Isso tudo dividido por 2 ao quadrado, 4, ok? Então, isso vai dar 72 dividido por 4 dá 18 vezes 10 a terceira, tá? Achei o campo elétrico 1. Lembra que eu falei que toda vez que a gente for analisar o campo elétrico e ele ainda vai fazer a resultante, não mexa aqui, tá? Não ande a casinha, só no resultado final. Vou calcular a mesma coisa, só que agora o campo elétrico 2. O que muda? Que eu vou usar a carga 2 e a distância que a gente chama de 2, né? Que é essa distância aqui, tá? 9 vezes 10 a nona é o valor de K0, vezes. Quanto é a carga 2? 9 micro. Só que lembra que é módulo, a gente não leva o negativo, então vai só 9 vezes 10, o micro, menos 6, dividido. A distância 2, 3 ao quadrado, ok? Meninos, 3 ao quadrado é 9, então eu posso cortar esse 9 com esse ou com esse, tanto faz, posso cortar com qualquer um, tá? Então, nesse caso aqui ficou mais fácil, ó, sobrou só o 9 vezes 10 elevado. 9 menos 6, 3. N barra C, né? Toda vez que acha campo elétrico. Bom, achei o campo elétrico 1, achei o campo elétrico 2. Agora, nós vamos colocar na nossa formulazinha, ó. Que é a nossa força, desculpa, nosso campo elétrico resultante. É a soma dos dois campos. Então, vamos somar. Campo elétrico resultante é igual. O primeiro é 18 vezes 10 a terceira, mais o segundo, 9 vezes 10 a terceira, certo? Então, a gente lembra lá do começo do ano, ó, que para soma e subtração, no caso aqui é a soma, o expoente tem que ser o mesmo, porque ele vai ser repetido. Então, ele já está o mesmo. Então,
só soma as mantiças. 18 mais 9, então o campo elétrico resultante é igual a 27. E repete a base que elas são iguais. Então, só não é minha resposta final, lembra? Porque a nossa mantiça ficou maior que 10. Diminui uma casa, aumenta uma. Diminui, aumenta. Campo elétrico resultante é igual a 2,7, 10 elevado a 4, N/C. Esse é o resultado final, ok? Então, só lembrando, tem que analisar como se comporta as linhas de campo devido aos sinais das cargas, tá? Vamos para um outro exemplo, por exemplo 5 agora, ó. Nesse exemplo não tem a figura, mas nós vamos fazer, tá bom? Então, diz assim, ó, duas partículas com cargas, aí ele dá a primeira carga de 8 vezes 10 a menos 7 coulomb e 12 vezes 10 a menos 7 coulomb. Estão separadas por uma distância de 8 metros, ok? Eu vou chamar essa carga aqui, ó, Q1, Q2. Então, tá aqui, ó, vou botar aqui, ó, Q1, e ele diz que de Q1 até Q2 nós temos 8 metros, ok? Determine o campo elétrico resultante. Então, de novo, nós vamos atrás do campo elétrico resultante, tá certo? Só que ele quer esse campo elétrico resultante no ponto médio entre as partículas. Ponto médio, então, é na metade, tá certo? Então, eu vou chamar esse ponto de qualquer letra. Eu vou botar de M para lembrar de que é ponto médio, mas podia ser ponto P, ponto A, tá? Então, olha só para lembrar, como está no ponto médio, a distância desse ponto para a carga 1 vai ser a metade. Então, vai ser 4 metros para esse lado, do ponto médio para a carga 2, 4 metros, tá? Porque ele está no meio. Bem, vamos analisar os sinais das cargas. Nesse caso aqui, ó, as duas cargas são positivas, tá? Então, tá aqui, ó, positiva, positiva, vou analisar aqui nesse ponto M, para onde aponta? Então, campo elétrico 1 para a carga 1, campo elétrico 2 para a carga 2. Então, olha só, positivo sai, tá saindo, tá saindo, tá saindo, quando chega aqui no ponto M, ó, campo elétrico 1, saindo daqui, ok? Essa carga também é positiva, então ela também está saindo, ela sai para todos os lados, mas eu quero saber no ponto M, aonde ela está representada. Então, ó, ela está saindo. Campo elétrico 2, ok? Então, ó, campo elétrico 1 saindo da carga 1, campo elétrico 2 saindo da carga 2. Isso significa dizer que as duas ficaram com sentidos opostos, ok? Então, meu campo elétrico resultante vai ser o campo elétrico 1 menos o campo elétrico 2. Tanto faz, tá? O importante é saber que subtrai, ou 2 menos 1, ou 1 menos 2, pra gente tanto faz. É módulo mesmo, tá bom? Então, vamos fazer a continha. Então, vamos calcular agora quem são esses campos. Quem é o campo elétrico 1? Então, ó, K0, de novo, né? Então, 9 vezes 10 a nona. Campo elétrico 1, carga 1, 8 vezes 10 a menos 7, dividido. Distância 1, 4 metros, então 4 ao quadrado. 9 vezes 8, 72, certo? Multipliquei aqui, ó, 9 vezes o 8, vezes 10 elevado. Aí faz a continha em cima. 9 menos 7, 2, dividido por 16. Ok? Quando você dividir 72 por 16, isso vai dar 4,5, tá? 4,5. E aí, repete o 10 ao quadrado, N/C. Achamos o campo elétrico 1. Vamos calcular agora o campo elétrico 2, com a carga 2. Então, ó, K0, carga 2, que agora é 12 vezes 10 a menos 7, e a distância 2 também é 4, então 4 ao quadrado, ok? Vamos multiplicar agora, então, ó, 9 vezes 12 dá 108, 10 elevado
Aí a mesma história, ó. 9 menos 7 dá 2. 4 ao quadrado, 16. E na hora que você dividir 108 por 16, dá 6,75. Repete a base 10. Pronto, encontramos os dois campos. Vamos fazer o que agora? Substituir aqui, ó. O campo elétrico resultante é a subtração dos dois campos, tá? Ou o campo elétrico 2 menos 1, ou 1 menos 2. A gente vai sempre pegar em módulo, tá? Então, eu vou pegar o maior, aqui, menos o menor. Pra minha resposta já ficar em módulo, já ficar positiva, tá? Então, de novo, ó. Na soma e na subtração, o expoente tem que ser o mesmo, porque ele vai ser só repetido. Mexe só com a mantiça. Então, eu vou fazer essa continha aqui, ó. 6,75 menos 4,5. Isso dá 2,25. Campo elétrico resultante é igual a 2,25. E repito a base 10. 10 ao quadrado. Bem, minha mantiça nesse caso aqui, ó, já é maior que 1, menor que 10. Já tá dentro do nosso padrão. Então, essa já seria a nossa resposta. Ok? E para finalizar, nós vamos fazer mais um exemplo, tá certo? Saindo um pouquinho daí da mesma direção, ok? Bem, acha a intensidade do vetor campo elétrico, então nós vamos continuar calculando a mesma coisa, tá? Eu continuo querendo calcular o campo elétrico resultante no ponto X, tá bem aqui esse ponto X, devido às cargas QA e QB da figura. Sabe-se que elas estão imersas no vácuo, ou seja, que o nosso K0 vale 9 vezes 10 a nona. Meninos, então aqui, ó, nessa figura, eu tenho, já dá pra perceber que o ângulo é de 90 graus, né? Então, na verdade, aqui, ó, eu tenho 90 graus, eu só representei essa figura assim, tá? Mas continua sendo 90. E a gente sabe que toda vez que for 90 graus, ou seja, perpendicular entre si, o campo elétrico resultante vai ser dado pelo teorema de Pitágoras. É o campo elétrico 1 ao quadrado, mais o campo elétrico 2 ao quadrado, ok? Aí faz a mesma coisa, vamos atrás desses campos, quanto vale cada um desses campos. Só lembrando que a nossa distância agora ela está em centímetro, tá? Então, campo elétrico 1 é igual a K0, 9 vezes 10 a nona, vezes a carga 1, que no caso é a carga A, né? Tá aqui, ó, 3 vezes 10 a menos 5, dividido pela distância, que é 3 centímetros da carga para o ponto. Sempre a distância da carga para o ponto agora. Bem, 3 centímetros, então, distância 1, 3 centímetros. Esse cent aqui, lembra que ele vale 10 a menos 2 e repete o m de metros. Transformamos para metros, lá da nossa tabelinha. Então, olha, como é ao quadrado, vai ficar 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, tá? 9 vezes 3, 27, 10 elevado. 9 menos 5, 4, dividido por 3 ao quadrado, 9. E aqui, esse daqui, lembra que esses dois a gente multiplica. Menos 2 vezes 2, então vai ficar 10 elevado a menos 4, ok? 27 dividido por 9 dá 3. Repete o de cima e sobe o de baixo, só que o de baixo muda o expoente. Como ele era negativo, ele fica positivo. Então, isso vai dar 3 vezes 10 elevado a oitava, ok? Vou fazer a mesma coisa agora para o campo elétrico 2, tá? Então, ó, K0, 9 vezes 10 a nona. Carga 2, que é a carga B agora, ó, 16 vezes 10 a menos 5. Distância do X até essa carga, 6 centímetros. A mesma história. 6 centímetros, então é 6, o cent vale 10 a menos 2, e aí eu já transformei para metros. Então, como é ao quadrado, ó, 6 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, ok? Vamos multiplicar, então, agora
quanto é 9 vezes 16. Então, isso dá 144. 10 elevado. 9 menos 5, 4. Dividido por 6 ao quadrado, 36. E aqui, de novo, ó, esses dois multiplica. Menos 2 vezes 2, menos 4. Não pode cortar, tá? Só corta quando eles são iguais. Um é positivo, outro é negativo. Então, nós vamos dividir 144 por 36. E isso dá exatamente 4. Repete a base de cima e a de baixo sobe com sinal contrário. Como ele era negativo, fica positivo. Então, ó, vai ficar 4 vezes 10 a oitava, ok? Achamos o campo elétrico 1 e o campo elétrico 2. Agora, nós vamos colocar no Teorema de Pitágoras. Então, ó, campo elétrico resultante ao quadrado é igual. Quanto é o campo elétrico 1? 3 vezes 10 à oitava. Só lembrando que ele é ao quadrado, então, ó, ao quadrado, mais campo elétrico 2, 4 vezes 10 à oitava ao quadrado, tá? Tudo ao quadrado aqui. Então, campo elétrico resultante ao quadrado é igual. 3 ao quadrado é 9. E aqui nesse, ó, multiplica. 8 vezes 2, 16. Mais 4 ao quadrado, 16. E aqui é a mesma história. 8 vezes 2, 16. Que a gente fez agora há pouco. Na soma ou na subtração, que no caso aqui é soma, o expoente tem que ser igual, porque ele vai ser somente repetido. Então, campo elétrico resultante ao quadrado, lembra que ele está ao quadrado, tá? Bem aqui, ó. É igual. Vamos somar as mantiças. 9 mais 16, 25. E a gente repete a base 10, tá? Bem, eu quero o campo elétrico resultante e não o campo elétrico resultante ao quadrado. Então, eu vou eliminar esse quadrado. Esse quadrado passa em forma de raiz. Então, vai ser raiz de 25 vezes 10 elevado a 16, ok? Então, campo elétrico resultante é igual. Raiz de 25, 5. 10 elevado. E o que que acontece com a base 10 dentro da raiz? Ela vem somente a metade, né? Porque a gente divide pelo índice, lembra? Metade de 16 é 8. Pronto, 5 maior que 1, menor que 10. Perfeito. Então, essa seria a nossa resposta final, ok? Meninos, então esses 3 exemplos que nós fizemos hoje é para vocês resolverem aquela última parte da apostila, tá? Mas qualquer dúvida é só falar comigo pelo WhatsApp. Cheiro!